Boa noite, boa noite. Hoje eu estou aqui no Através do Espelho, direto de Salvador, Bahia. Acabei de sair do Cantuá. Estava com a minha queridíssima mãe Carmen, tanto do Ileolá quanto do Cantuá, e minha mãe Ângela. Estávamos conversando, proseando um pouquinho, por isso que eu me atrasei. Mas estou aqui. Estou de óculos, não tive o espelho hoje do Através do Espelho, deixa eu tirar, será que tá bom? Tá bom assim pra vocês? Boa noite, vamos chegando. Quem tá aqui? Mageli Santiago, Rebeca Scheffer, a Juju Bispo, Mãe Ju de Nanã, um beijo no coração, Ju, minha irmã, Camila Simon, um beijo no coração, tá sempre conosco através do espelho. Gente, eu cheguei em Salvador na quarta-feira pela manhã. Eu viria na terça, mas tive um problema gravíssimo devido ao aeroporto de Salvador. Mas graças ao Oxóssi deu tudo certo. E para quem estava aqui em Salvador, viu que o Cantuá esbanjou amor, fé e muito agueré para todo mundo dançar. Bergson, meu filho, Oxum abençoe. Vini Fernandes, Bebeto Franca, um beijo no coração. Felipe Borjão, vamos chegando todo mundo. Hoje minha entrevistada, eu vou pegar a colinha que está aqui, se eu não me engano é de Maceió, é chamada de Lu Turbantes. É uma querida. Pronto. Pai Marcos, meu querido, irmão maravilhoso. Oxum abençoe a benção, te amo. Babá Ebé Leandro de Oxum tá aqui conosco. Equede Amanda de Oiá. Babá Thales está conosco também, estava comigo no Cantuá ontem. Lucas Rodrigues, Oxum abençoe, a bênção também, Herbert César, Diogo Silva, vamos chegando todo mundo. Gente, vocês estão achando meio estranho porque eu tô fazendo a live hoje na sexta-feira. O que aconteceu com o pai Claudinho? Como eu tive esse problema de terça-feira, quarta-feira foi Orô no Cantuá e quinta-feira foi a tradicional festa de Oxóssi, né? Então eu tive que marcar de quarta para sexta para poder dar tudo certo. E a Bacê Beatriz, Camila Canuto, axé, que seja assim, aueto. Babá Ebé Edilson, italiano, tá aqui comigo, meu sobrinho amado, que tem tanto carinho. Olha aí, vamos chegando, gente. Então não teve como eu divulgar muito, não teve como eu falar também. A nossa entrevistada estava em função também. Nossa comunicação foi muito pouca, mas graças a Deus nós estamos aqui. Meu querido Exu Guian, um beijo no coração, pretinho básico. Bárbara Andrade, seja bem-vinda. Marco Antônio Silva, seja bem-vindo, meu querido. Olorô, que Oxum abençoe. Pai Everton de Oxoguian está aqui conosco também. Babá Ebé André de Manaus está conosco. Vamos compartilhando quem puder, que essa nossa entrevistada é uma querida. Nós vamos conversar com ela um pouquinho. Gente, eu tô numa Airbnb que infelizmente o Wi-Fi daqui não funciona. Mas eu tô falando aqui pela internet, então se der uma quedinha, qualquer coisa, vocês me avisam para poder dar tudo certo, tá bom? Vamos chamar nossa querida convidada. Hoje terá só um bloco também, tá bom? Porque ainda eu não normalizei o segundo bloco, que estão me pedindo o segundo bloco novamente, mas eu não consegui ainda normalizar. Ó, o Jefferson falou que tá tudo bem. Axé, que bom, muito obrigado. Camila Vasconcelos entrou, Maria Fátima também, Vlad Farias,
Vamos chegando todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo conectar o outro celular para poder dar certo. Porque até agora não consegui. Agora deu? Deu sim. Sejam todos bem-vindos através do espelho. Desculpa qualquer coisa. Vamos chamar a nossa convidada para ver se nós consigamos fazer essa live perfeita, graças a vocês. Deixa eu colocar aqui. A internet está horrível. Nossa convidada. Vamos chegando. Olá, seja bem-vinda. Pai Jefferson. Olá! Seja bem-vindo. Como a senhora está, minha amada? Eu estou bem, quero pedir a bênção, lógico, primeiro. E dizer que eu estou muito feliz em estar aqui, né? Axé, estamos através do espelho. Senhora muito corrida, não tivemos contato nenhum, mais próximo, mas entendo que a senhora estava em função. Mas a indicação do público é o que importa, então isso daí, seja bem-vinda através do espelho. Fiquei muito grato que a senhora aceitou o nosso convite. A senhora por educação, que eu vejo que é uma moça nova, bonita, filha de Oxum, mamãe de primeira viagem, guerreira, lutadora, dança encanta. E a make hoje tá boa ou não tá? Não, a make hoje tá off. Na realidade, hoje tudo tá off por aqui. Olha, eu tô com filtro, mãe, não vou mentir, eu tô com filtro, porque eu não consegui tirar a sobrancelha, trabalhando que nem um maluco aqui, fazendo tudo, não tem como a gente largar tudo para ficar bonitinho. Mas graças a Deus, o importante é que a senhora está aqui conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda no Através do Espelho. Fique à vontade. Ai, gratidão. Dê seu boa noite, mas não conte nada ainda, que a gente tem que saber de tudo. Ai, quero dar boa noite. Eita, e as boas-vindas a todos os meus irmãos que estão off do Axé pra Tagi, mas estão on por aqui na live já, que eu já estou vendo vários rostinhos. Gratidão à participação de todos, também meus seguidores e amigos, e as indicações do convite também, né? Fico muito feliz com esse espaço e com essa oportunidade. Triste porque a gente não conversou durante a semana, mas a correria com a Emanjá tá um babado. Ó, eu vou falar para vocês a verdade, ela não anotou nem meu WhatsApp. Ela estava tão corrida, coitada, que ela não teve nem tempo. Eu pedi a biografia dela, ela mandou um pedaço, depois ficou de mandar outro, não conseguiu, mas eu entendo que é normal. Vamos ter um papo informal aqui bem gostoso. Isso que importa é a gente unir e mostrar para todo mundo que nós do Candomblé juntos somos mais fortes e mais forte fazemos a diferença. Isso que importa pra gente, não é verdade? Claro, quero mandar um beijão para o meu tio, na realidade, né? Porque é irmão do meu pai, Jefferson, que Deus te manda um beijo aí. Um beijo, Jefferson. Ele aguarda amanhã na festa de Iemanjá, inclusive. Um beijo para Pedro e diversos outros seguidores meus. Axé, querido, seja bem-vindo através do espelho, Vitor Fernando, Thomas Jonatas, Núbia Babes, Jefferson 060, Alaber Hudson, seja bem-vindo, Tan Silva. Olha, são tantas gente que nós vamos ficar aqui falando a noite inteira. Mas Verdade. vamos dar início, então, a esse querida entrevista. Mamãe, me conte como foi o seu início para o canal. Pode se apresentar e já dar início a essa. Certo. Então, eu sou Lucélia Tainá, popularmente conhecida como Lu Turbantes. Sou nascida e criada dentro do terreiro de Candomblé. Tive a sorte de nascer no Axé, toda a minha família é de terreiro. Meu pai, minha mãe, meus avós, meus visos e até meus tatas. E assim eu sigo nesta tradição.
levando meus filhos para o terreiro junto comigo. Então eu chego no terreiro desde sempre, desde o ventre da minha mãe, né? Porém, Maceió sofreu com uma opressão que foi o quebra de 1912, que foi o quebra de todos os terreiros. Então, muitas das crianças eram proibidas de estarem nesses espaços religiosos, tendo até invasões da polícia e a famosa caça à guarda da criança. Então, eu era proibida de estar no terreiro. Mas como os terreiros de Maceió, naquela época, eram no fundo do quintal, eu estava sempre no quintal brincando do que o terreiro tinha naquele momento, que o que me atraía era o tambor. Então eu ficava brincando de dançar com as outras crianças de terreiro no quintal, mas não podia assistir às festividades. Então eu chego no terreiro através do Afoxé Odoiá, que é em um momento da minha vida, o Afoxé Odoiá vai até a escola que eu estudava, o colégio da rede pública aqui dentro da cidade, com o projeto de levar os jovens e as crianças para o grupo cultural, o Afoxé, que é o famoso candomblé de rua. Hoje a senhora, Então eu chego no... hoje a senhora Oi? tem idade. Hoje eu tenho 27. Antes, então a senhora está falando do afoxé. A senhora fez santo antes do afoxé ou depois do afoxé? Fiz santo depois do Afoxé, muito tempo depois. Eu entrei no Afoxé, eu tinha uns 11 anos de idade. 11 anos de idade, olha que bacana. Então Do me tambor, fale, mãe. tambor, né? Com certeza. Então, o tambor daquele grupo. Pode ficar bem tranquila, bem à vontade. O Através do Espelho é da senhora, viu? E eu quero que a senhora se sinta à vontade, que não tem nada demais aqui. Nós só vamos contar um pouquinho da história da luta Urbantes, que é essa negra Oh. que está fazendo aí o trabalho dela de várias maneiras. Então, a senhora pode continuar, mamãe. Então, o tambor me chamou, o tambor do Afoxé Odoiá me chamou, né? E eu fui dançar o que eu sempre quis dançar, que até então eu não tinha noção do que seria. Anos, e o tambor seguiu me chamando. E eu mesmo frequentando a casa do meu padrinho, já podendo assistir algumas festividades, me encontro na vontade de assistir um toque na casa de Iemanjá, no Axé Pratagi. Ironicamente, chego num toque de Olubagé, onde a gente via, onde eu consegui ver todos os orixás, onde eu consegui provar a comida de todos os orixás, e isso me atraiu muito. Então eu fui pro primeiro, fui pro segundo, fui pro terceiro e segui indo para as festividades do Axé Pratagi, até que eu cheguei e disse, eu quero ser do terreiro, mesmo criança. Mas aí Pai Célio, que é meu pai de santo, já conhecia minha família, trabalhou com minha avó, com minha tia, e sabia de toda a trajetória da minha família. Então a minha mãe me permitiu estar nesse espaço. Pai Célio me acolheu, a Maurício me acolheu, que é um dos homens da casa, o diretor do Afoxé Odoiá, me acolheram de uma forma fraterna. E eu falo de fraterna porque eu tinha perdido meu pai carnal há pouco tempo. Então eles me acolhem com essa fraternidade e começam a me ensinar o que é ser mulher preta dentro da sociedade. Então esse acolhimento me cativou, porque além de um babalorixá, um pai de santo, ele se tornou meu amigo. E foi muito além disso, se tornou meu pai carnal. Que bacana. Mãe, deixa eu perguntar uma coisa, vamos falar. O Axé Pratagi descende da onde? Descende das raízes de Parnaminho de Oxóssi, de Recife. De Recife. Conheço um querido, a Bênção, que é um senhor bem antigo e conhecidíssimo dentro de Recife e dentro do Brasil. Ele é muito querido mesmo. Então, inclusive, ele está aqui em Maceió. Ele está em Maceió, olha que bom. Sim, as festividades de Iemanjá e ele vem fazer as coisas de meu pai. Olha que bacana. Ó, lembrando a todos que é assim, ó, me perguntaram esses dias, mas só vou dar uma elucidação aqui correta. Eu não convido ninguém. As pessoas são indicadas pelo público. Quem é votado adentro do através do espelho, sem distinção de ninguém. Então pode ser Iaô, pode ser Bom, pode ser Ked, pode ser Ogan. Pode cantar, pode não cantar, pode encantar
também tem gente que pode não gostar, mas o que importa é a decisão de todos mesmo. E nós estamos aqui com a Lu Turbantes. Por que Lu Turbantes? Então, porque Lu Turbantes, ela se encontra nesse meio afrocultural, social e religioso. Porque dentro dessas minhas pesquisas em dança, eu encontrei o turbante. E encontrei o turbante na forma cultural. Até que eu entrei nessa pesquisa da forma religiosa. E desse religiosa, eu quis voar. Então, como eu tive essa vontade de voar, eu comecei a pesquisar. E aí, como Maceió sofreu com quebra de 1912, muitas das nossas indumentárias do nosso povo de terreiro, não é que eram proibidas, eram negadas por diversas vezes dentro do nosso estado. Então, a gente não costumava ver mulheres de axó passeando no shopping, na rua, no centro, e assim como os turbantes. Muitas de nossas mulheres negras se negavam a usar o turbante e muitas de nossas mulheres afro-religiosas não usavam o turbante. A indumentária faz parte da nossa vida e da nossa história ancestral, né? Então, eu acho que quanto mais nós pudermos usar e demonstrar que nós somos merecedores disso, eu acho que o candomblé vai para frente, porque nós saímos de quilombos, né? Nós saímos de aldeias, nós saímos para o mundo, para se mostrar mesmo, mostrar suas contas, né? Mostrar seu turbante, mostrar sua indumentária de uma forma positiva contra a intolerância religiosa que nós vivemos todos os dias. Eu, por ser preto, eu, por ser gay, eu, por ser do candomblé, né? Então, eu acho que nós temos que militar contra isso mesmo para poder vencermos todas as adversidades do mundo. Eu acho que a palavra certa hoje para nós, Mãe Lu, é que a igualdade faz a diferença. Se todos os povos puderem ser iguais, todos serão libertos, né, de valores, de diferenças, de crenças. Se nós pudermos ser iguais de dentro para fora, nós vamos olhar o ser humano de outra maneira. E a senhora faz esse trabalho do afoxé há quanto tempo já, mãe? Então, eu danço no afoxé há mais de 15 anos, acho que tenho uns 17 anos. E como a dança adentrou dentro do seu coração? A dança sempre me chamou, né? O tambor me chamava e eu queria dançar aquilo que o tambor dizia, aquilo que o tambor me mostrava que deveria ser. Então eu comecei a pesquisar e a partir das minhas pesquisas dentro do afoxé e dentro de algumas outras casas que tinham ramificações com as nossas ou parentesco com a nossa, eu comecei a encontrar essa vontade e esse querer de saber mais e mais e mais sobre as danças dos orixás, que é especificamente a minha especialidade, é a dança dos orixás. Então, nessa minha pesquisa, nessa minha busca constante, eu sinto a necessidade de ocupar o meu espaço. Por que eu senti a necessidade de ocupar o meu espaço? Porque eu vejo poucas mulheres de terreiro ocupando o espaço da universidade, entrando na modalidade acadêmica em dança. E o terreiro forma. Entendi. O terreiro ensina você a dançar, a cantar, a tocar, a se adornar, a lavar, a passar. O terreiro ensina várias coisas. E a gente tem advogados, diversas outras pessoas já do terreiro assim. Então eu senti a necessidade de ter uma professora de dança com essa especialidade, a dança afro do terreiro. E na nossa cidade, ironicamente, eu sou uma das pioneiras com isso. Eu, mulher que é de preta, estando dentro da universidade, levando o saber do terreiro e trazendo de volta para o terreiro. Tanto que esse ano eu fui agraciada com 2 projetos para levar o meu saber ancestral de volta para essas comunidades que tanto me abraçaram, que são as comunidades de terreiro e cultural da cidade. E a minha busca com a dança é incessante, porque eu vivo nessa busca inconstante. Gosto muito de viajar para poder pesquisar e saber cada passo, cada movimento, cada significado, para poder aperfeiçoar mais em mim e repassar para o outro na mesma intensidade. Então é assim que a dança me apaixona e me faz
ter essa conexão com a universidade. Então, eu vou lá e faço a prova do Enem e consigo adentrar esse espaço como acadêmica em dança. Olha, isso daí te empodera cada vez mais, né? Porque legitima tudo aquilo que você vem lutando sem conhecimento, mas agora é acadêmico, né? Exatamente, porque por diversas vezes a universidade inferioriza os saberes ancestrais do terreiro. Para a universidade, a oralidade não tem muito sentido. O que tem sentido é a ciência. Então, se a gente sai do terreiro e vai em busca dessa ciência, trazendo as referências do terreiro, que a gente não deve esquecer nunca, a universidade vai começar a nos abrir os espaços e entender que o terreiro ensina, e ensina de uma forma competente e coerente. Sim, sim, tem que ser dessa forma. A senhora incentiva os mais novos dentro do terreiro a fazer o mesmo que a senhora? Claro, eu já venho desse incentivo, do incentivo de meu babalorixá, do Pai Célio, que incentiva todos os jovens a estarem dentro da universidade. Então, é exatamente por isso que eu adentro nos movimentos de juventude da cidade. Eu sou coordenadora estadual de juventude de terreiro e sou conselheira estadual de juventude religiosa e saí como delegada estadual de juventude de terreiro para Confé. Neste ano a gente está em Brasília representando nosso povo. Axé, que coisa linda! Essa mulher de Oxum, guerreira mesmo. Aos 27 anos, gente, ela faz tudo isso e mais um pouco. E como é Terequede com tudo isso? Então, o terreiro é a minha prioridade. Axé. Independente da academia, independente dos movimentos sociais, políticos e culturais, o terreiro é a minha prioridade de vida. Então, eu vivo a maior parte do tempo no terreiro. Eu me dou, de 100%, eu me dou 99,9%, porque esse 1% é o que eu dedico ao mundo lá fora. Então, ser Kelly, para mim, vai muito além do ser a mãe. Vai do ser a conselheira, do ser a amiga, do ser a inimiga, diversas vezes. E ser aquela pessoa que abdica de tudo, inclusive da vida social, da vida particular, da vida pessoal, para estar no terreiro. Então, ser Kelly, para mim, vai muito além de tudo. Você está no candomblé há quanto tempo, Mãe Lu? Sendo nascida e criada no terreiro, eu estou ao longo dos meus 27 anos. Mas estando oficialmente no terreiro, eu estou nessa jornada há uns 15 anos, tirando os 2 de afoxé de início. Isso é muito importante, assim, a gente sempre poder falar que, indiferente de qualquer coisa, a verdade é a sua religião e esse amor que a senhora tem ao orixá, porque a senhora precisa para ser Ked. Então, a senhora tem que agir com amor, a senhora tem que agir com seriedade, a senhora tem que estar sempre com essa disposição verdadeira para mostrar para todo mundo que, indiferente da sua vida particular, a sua prioridade é aonde a sua fé te leva, que é dentro da sua casa de candomblé, fazendo o melhor que a senhora pode Iemanjá. Gente, nós não tivemos contato nenhum, nós tivemos um contato mínimo, porque a mãe estava muito ocupada, eu estava em trâmite de avião, essas coisas todas, viajando também, estava em função. Hoje, olha, eu saí, deixei o Ebô lá, eu falei assim, eu tenho que ir lá fazer meu compromisso com a EQED, mas eu retorno para o Axé para poder finalizar e dar tudo certo. Mãe, eu estou muito contente que a senhora aceitou esse nosso convite e mostrar para todas essas mulheres e homens na faixa etária que a senhora assume a sua responsabilidade e acima dela, porque o tempo da dança existe para todos, né? É sempre bom dançar, né? É sempre bom trazer coisas boas para si próprio. Então, eu acho que a senhora está fazendo um trabalho lindo e que isso se trilhe cada vez mais e a senhora mostre para todos que a senhora pode. E aí não é todo... Falam que deixou de atividade no terreiro, não, porque eu deixei as minhas filhas de santo que mais dão trabalho, porque lá no terreiro a gente tem a fonte das Iabás.
Deixei o menino lá, um dos meus irmãos de santo, abrindo a casa, tacando o elástico nas roupas novas que a nossa outra Kelly costurou. E eu fiz, quando eu voltar, eu organizo elas. Pelo amor dos deuses. Mesmo, a gente tem que fazer, nós se propomos às pessoas, então a gente tem que fazer de qualquer maneira. Mãe, nos fale um pouco do Axé Pratagê. Então, o Axé Pratagê é o primeiro museu a céu aberto da cultura afro-brasileira aqui dentro do nosso estado, do estado de Alagoas. O Axé Pratagê vem de uma casa tradicional fundada na década de 40, que Pai Célio assume essa casa como herdeiro, que era a casa da avó dele. Então, ele assume a casa e a casa já vai na sua quarta casa. Ele assumiu a primeira, que foi a que ela deixou, que era no fundo do quintal. Então, ele sentiu a necessidade do espaço que ficava mais curto, ficava menor. Comprou outro espaço não conseguiu aconchegar. Passou mais uma época, a Iemanjá deu outro presente a ele, que é o nosso ponto de cultura atualmente, que fica lá no bairro de Pajiçara. Passou-se alguns anos e a casa foi ficando menor. E Iemanjá disse, eu quero um sítio, eu quero um sítio, eu quero um sítio. E Pai Célio constrói o Axé Pratagê. Consegue comprar e consegue construir uma boa parte. É a quarta edificação. Exatamente. Então ele consegue construir uma parte porque não está totalmente finalizado ainda o terreiro, a gente tem muita terra ainda para construir, mas conseguiu montar a estrutura base, a estrutura do terreiro, a Casa dos Orixás e desse museu a céu aberto, que é um espaço maravilhoso e acolhedor também. Então, o Axé Pratagê vem da casa Tata Raminho de Oxóssi, nosso patriarca maravilhoso, e a gente vem seguindo as lutas sociais, que o Axé Pratagê, além de ser um terreiro de candomblé, ele trabalha com essas causas sociais. Que aí eu não preciso especificar, porque a gente consegue entender as diversas causas, né? Então é basicamente assim que surge o Axé Pratagê. Tá. Meu Deus do céu! Que coisa maravilhosa, mãe. Mas fale mais desse museu a céu aberto? Então, a gente é um espaço gigantesco que a gente tem, dentro do nosso espaço, a gente tem a Fonte das Iabás, a gente tem o quarto de cada orixá, com o orixá sendo representado na porta, com um boneco africano reproduzido por um artista nosso, amigo nosso. Nesse espaço de museu, a gente veste esses orixás com diversas roupas, doadas diversas vezes pelos filhos de santo, e algumas outras que a gente consegue comprar o material e confeccionar, como a gente fez agora as novas da nossa Fonte das Iabás, que é o nosso cartão postal. Não tenha esse que venha por aqui e não queira uma fotografia nesse espaço. Então, a gente é cercado por diversos atsais sagrados, diversas árvores sagradas. Dentro do nosso espaço, a gente tem o lago, a gente tem uma horta e a gente tem o espaço Ibeje também, que é um espaço para as crianças do terreiro brincar com uma casinha na árvore maravilhosa. Então, a Axé Pratagê é um espaço que só você vindo vivenciar, fazer essa visita guiada, esse tour guiado, para poder sentir as diferenças e os diversos espaços que a gente construiu dentro dele. Seja o espaço de Oganda, Equero, o espaço de convivência, o espaço multiuso. A gente entra nessa linha de roça realmente, que era um espaço que Maceió não tinha. A maioria dos terreiros por aqui são sempre no fundo do quintal, com uma casa montada na frente e o terreiro lá escondidinho ainda por conta dessa opressão do quebra que nós sofremos. Axé. Isso é assim, mãe. Nós temos o pai Adriano Oxum, que é daí Sim, também. Pai muito querido, uma roça de candomblé muito bacana também. Passou por umas... também. Pertinho da nossa, inclusive. Axé, que coisa linda. E nós temos mais duas filhas de santo também, que é daí de Maceió. Nós, quando eu falo nós do Ileolá, né? Eu estendo esse convite à senhora também, como a senhora me convidou, venha conhecer também o Ileolá. Não estou em São Paulo hoje, estou na Bahia, mas vá ao Ileolá para conhecer também, que é uma das 7 casas tombadas do estado de São Paulo, né? Nós, graças a Oxum e Oxumaré, conseguimos isso, com uma mãe viva, né?
com a luta e perseverança dela, nós conseguimos esse tombamento estadual. E vamos lutar por muitas causas ainda, né? Que fortaleça a nossa religião. Mãe, a senhora, filha de Oxum, e quer de Iemanjá, é de Iemanjá mesmo? Sim, sim. E quer, tá? Poderia nos falar uma comida para Iemanjá? Ah, o abador de Iemanjá. Uma comida que eu acabei de fazer quando saí no terreiro. A cozinha do axé é meu fuxico. É uma cantiga de Iemanjá. Ah, peraí, deixa eu retornar aqui. Para quem não sabe o que é abador de Iemanjá, fale para nós, mãe. É a comida feita do milho vermelho, cozinhado, bem cozinhado, para ficar bem molinho, refogado com azeite de dendê, cebola e o camarão e o cebolinho. Aí, agora todo mundo já sabe que é, o que ela gosta de fazer. Uma cantiga para Iemanjá, mãe. Eu gosto muito na realidade, de uma que fala sobre a cabeça. Porque quando eu me encontro nesse meio do turbante, eu me encontro com a necessidade diária de proteção com o meu ori e de conexão com ele. E a forma que eu encontrei de me conectar com ele foi protegendo as diversas cabeças, os diversos oris, sejam dos meus irmãos, amigos, fãs, seguidores, visitantes. Então, ela é basicamente assim. Ia, olejo, olejo. Ia osie ye manja, ia querer olodô, ia oiô, ye manja foriçó, ia como guegue, ia como aboridum ojare, ye manja oridum orilé, ia oiô, que tem um Itã por trás dessa música, que em um belo dia ensolarado, Oromilá deu uma festa, convidou todos os orixás. Mas ela já não tinha um presente para levar para eles. Mas ela tinha algumas cabeças de uma pregação que ela tinha feito há pouco tempo. Ela fez, é o que eu tenho, é o que eu posso levar. Ela sempre muito mãe, muito humilde. Levou as cabeças cobertas, muito bem organizado, tudo num prato muito bonito e atraente. E levou, mas ela chegou na festa envergonhada, porque os orixás tinham levado ouro, prata, chóis, miçangas, cabeças. Mas Oromilá de longe avistou e disse: se é Monjá, que eu, Monjá, grande mãe, venha pra cá, Ori. Ele sabia que ela tinha trazido cabeças. E a partir daquele momento, ela deixou a vergonha de lado e ele disse: a partir de hoje, a senhora será a senhora de todas as cabeças. Então, ela trouxe cabeças e ganhou o cuidado para com todas elas. Olha aí, gente. Tá vendo? A Ked tem que saber cantar, cozinhar, contar oriquis, né? E mostrar para todo mundo que estar no candomblé não é fácil. Tem que estudar, prestar atenção, se dedicar e demonstrar o amor verdadeiro. Isso é muito. Não é fácil mesmo não, porque eu tô aqui, ó. Procurei as minhas unhas e não encontrei essa semana. Eu pensei que a senhora ia fazer um turbante pra gente aqui, para todo mundo ver. Menino, eu também pensei muito, pai. Pensei, mas aí quando eu abri a minha mala, eu descobri que eu não trouxe um tecido de turbante para o terreiro. Eu trouxe só os tecidos de pano de cabeça normal. Pai Marcelo, um E aí beijo quando no coração. Mombá Xangô, querido. Beijo no coração. Diga, mãe. E aí, quando eu procurei o meu axó da festa de amanhã, tava lá engomando, secando ainda. Eu botei na goma e tá secando meu pano de cabeça e meu turbante tá lá. E aí eu só trouxe panos pequenos, os famosos panos de cabeça ao jaori. E eu fiz, poxa, eu não vou me arrumar então. E aí, como eu saí toda aperreada, eu fiz, eu também não vou me maquiar, não vai dar tempo hoje. Para nós aqui, mostrando pra gente como faz o turbante corretamente. Na realidade,
eu não posso dizer que tem uma forma correta de fazer o turbante. Porque tem várias formas de se amarrar Isso, assim. Mas exatamente. A gente amarra das diversas formas, assim como os diversos nomes. sim, sim. E a senhora tem algum nome que a senhora possa explicar para a gente como é, como não é? O mais popular, o ojauri, Sim. que é o pano que cobre a cabeça, né? Que os nossos mais velhos sempre usam e reafirmam o uso constante dele, né? Que é o de proteger a cabeça, de proteger o sagrado que habita nesse nosso ori. Tanto que a gente tem cuidado, a gente, quanto mãe, tem cuidado sempre com a cabeça do bebê nos seus 30 primeiros dias de vida. Porque a gente sabe que tudo ali ainda está muito novo, ainda está se conectando. E algumas, aqui em Maceió, na realidade, a gente chama de moleira, que é a moleira do bebê. Não sei como é aí em São Paulo. Não sei como é também em Salvador. Mas aqui em Maceió a gente chama da moleira do bebê, que pra gente é o ori, né? Que é o meinho, que é bem molinho, tem que ter todo o cuidadozinho. Muito bem, muito bem. Mãe, a senhora sabe fazer banho de para atrair coisas boas? Eu, na realidade, tenho uma receitinha do banho de canela. Eu adoro um banho de canela. Eu consigo me conectar. Não Pode entendi. ensinar a todo mundo, então. Passa essa receitinha para nós. Ah, é só pegar uns pauzinhos de canela, colocar no fogo com 1,5 litros de água, ferver, deixar esfriar bem e tomar. Na terça ou no sábado. Pronto, olha aí, um banho para atrair coisas boas também. Mãe, nós falamos do Pratagi, falamos da iniciação da senhora, falamos do chamado de Emanjá, que trouxe a senhora a Serequed. Como é Serequed vivenciando toda essa trajetória dentro da dança, dentro da cultura afro e dentro da, da nossa luta contra o racismo e a intolerância religiosa? Hoje a senhora vê uma EQED como? Ser quer é desafiador, né? A gente compra amigos e inimigos. Porque ser mãe, na realidade, não é fácil. Ser mãe vai ter que dar cuidado, mas também vai ter que dar o puxão de orelha. E aí tem um ditado popular que eu gosto muito, que é o do mãe é aquela que cria. Então, quando a gente é a mãe criadeira, a gente tem de ser o exemplo. E ser o exemplo nunca é fácil. Por isso que eu falo de ser desafiador. Porque nunca é fácil. Muitas vezes a gente quer, assim, rasgando o verbo, usar um biquíni na beira da praia, mas aí a gente não vai poder ou vai se negar por diversas vezes. A senhora é casada? Não, sou solteira. Gente, ela é solteira, linda e solteira. Bora. Bora. E aí, indo além, quando a gente fala de relacionamento. Então, ser o exemplo é cuidar do resguardo. Então, é ter uma vida do cônjuge e mostrar ao cônjuge que você não pode vivenciar as diversas coisas, sejam em datas comemorativas para ele ou não. Então, o ser é desafiador. Você vai comprar os amigos, os inimigos, os irmãos, os filhos e os afilhados. Então, você vai precisar ter um exemplo. E ser o exemplo não é fácil para ninguém, até porque ninguém é exemplo de ninguém. A gente toma como espelho. E a gente tem que começar a entender que o que o outro faz pode ser bom para ele, mas se eu fazer o mesmo pode não ser bom para mim. Que aí é quando a gente traz Oxum com essa reflexão. Porque o espelho é a arma mais poderosa de Oxum. Então, ela vai refletir para mim aquilo que você me deseja. Se você me desejar o mal, ela vai refletir para você o mal. Se você me desejar o bem, ela vai refletir para você o bem. Sim. E a mesma coisa a gente usa com... Pode falar. E a senhora sendo EQED, a senhora se espelha em alguma EQED do seu axé? Dentro do meu axé, eu poderia dizer que eu me espelho nas minhas duas mais velhas. Uma, inclusive, a gente perdeu esse ano, lá no início do ano, no comecinho de fevereiro, que foi a nossa mãe Kelly, a Kelly mais velha do estado e a nossa primeira Kelly da casa. E na nossa segunda Kelly mais velha, que é a nossa Iabacé da casa, porque ela é de Oxum e ela é um amor de pessoa. Então, ela é a pessoa que vem antes de mim. E eu fico nesse chamego de inspiração e até de comparação com alguns irmãos que ficam dizendo que você ficar velha, vai ficar igual a mãe Gleide, ali sentada, reclamando, ou senão indo pegar manga embaixo dos pés de árvore. Mas
mas é difícil não se apaixonar pelas pessoas de Oxum. Primeiramente, que elas sorriem de verdade, né? Elas são Sim. únicas e verdadeiras. Quando gosta, gosta, não adianta. A cara é feia mesmo e ninguém está nem preocupado, né? E eu acho a gente poder falar, eu me espelho em tal pessoa, é por mérito que essa pessoa fez e você tem esse carinho. Então, isso é uma coisa muito linda. É Né? verdade, com certeza. Mas hoje com a senhora mencionou. Então, isso se torna história. Né? Essa pessoa se eterniza no coração do próximo e aí vai falar, olha, a mãe Lu falou daquela época, em 2023, que tinha uma EQED, olha que lindo. E isso a gente guarda para sempre. Mãe, a senhora, mesmo jovem, a senhora vê, como a senhora vê o Candomblé daqui 100 anos? Eu vejo que vai ter muita mudança. Eu acredito que terão mudanças radicais. E quando eu falo de mudanças radicais, eu falo da tradição acabar se perdendo em muitos dos casos. Porque a internet veio para expor várias coisas que não deveriam ser expostas. Mas, Sim. de repente, a juventude toma um tino e entende que não dá para expor tanta coisa e possa adaptar o nosso candomblé de outra forma, mas não perdendo a nossa tradição. Hoje, dentro do Candomblé, mesmo sendo jovem, eu sempre vou falar isso para a senhora para poder incentivar todos os jovens. Como a senhora se vê uma mulher preta, empoderada, porque a senhora está fazendo um trabalho social lindo para a comunidade, né? E está lutando por direitos cada vez mais dentro da dança, mostrando de uma forma positiva que o jovem pode ter caminho de várias maneiras, principalmente dentro da religião e fora dela também. Como a senhora se sente nos dias de hoje? Como é o seu presente? Eu posso dizer que eu sou referência. E se sentir referência para uma mulher de Oxum, é claro que vai dar aquele tino, né? A gente vai ficar se sentindo. Mesmo dando uma dorzinha no coração, assim, de saber que vai ter um olhar, e aquele olhar de Ih, chegou fulana. Mas eu me sinto como as pessoas me veem com essa referência. Então eu consigo entender que eu sou a referência dentro desse candomblé, dentro do Estado, dentro desta tradição. Isso é muito importante. Tem que lutar e vencer cada vez mais e mostrar para todo mundo mesmo, mãe. Quanto mais mostrar, quanto mais demonstrar, quanto mais fazer é diferente, né? Não Fazer é é só diferente. fazer, né? É, Eu costumo dizer que saber dançar todo mundo sabe. O negócio é você saber ensinar. E aí é isso que me faz ser diferente e me traz a referência. Que eu saber ensinar não é só dizer, tu faz assim, vai dançar Iemanjá de um lado para o outro 2 vezes. Isso não é saber ensinar, não. com... Vai muito além. Mamãe, um sonho a realizar. Abrir a minha própria academia de dança dentro da cidade. Um santo, um orixá de devoção. Isso é um desafio dizer assim, um orixá de devoção, mas eu com toda certeza afirmaria que é Oxum. Olha, vamos lá. É, eu, tô, eu não trouxe meus papéis, não trouxe meu espelho, não trouxe meu ring light, não trouxe nada. Eu estou tentando abrir esse celular até agora, não consigo. Estava tudo armazenado, tudo aqui certinho, mas nosso papo está maravilhoso, fantástico. Nós estamos conseguindo desenrolar essa entrevista. Mamãe, eu vou lhe perguntar assim: a dança lhe trouxe muitos benefícios. Quais benefícios falta para a nossa luta urbana ser realmente realizada? Terminar
na universidade. Axé. Qual Tá tem... com diploma na mão e acabou-se. A senhora começou há pouco ou já tem algum tempo? Já tenho algum tempo e vou me adaptando com, como eu disse, com a minha prioridade. Assim, fora o afoxé, a senhora faz outros estilos de dança ou só o afoxé? Eu venho da cultura popular, então eu já dancei pastorio, já dancei quadrilha, corpo de roda, mas a minha especialidade é o afoxé e todas as danças ligadas à África. Então eu trabalho com todas as danças africanas. Que bacana, isso é muito interessante. A senhora colocou algum tipo de trabalho social dentro do Pratagy, influenciando a dança? Sim, a dança afro e jexá para iniciantes, com um pensamento do para além de um ritmo. Porque as pessoas associam muito o Ijexá apenas a um ritmo, mas o Ijexá vai para além disso. Então ele é uma dança, como ele também é uma cidade. E aí quando a gente fala da cidade, a gente fala de Oxum. Então eu trago ela sempre. É água que aparta a morte, Oxum melhora a cabeça ruim, ora iê, ora iê. Então eu tô com esse respaldo histórico e social, trazendo de volta para o ponto de cultura, de volta para o afoxé, tudo que eu aprendi na universidade. Olha que lindo. Trazendo, somando com os meus saberes ancestrais e tradicionais, né? A mãe falando de Oxum, o que Oxum representa dentro da sua vida? Oxum é minha vida. Inclusive, a gente brinca muito. Muitos dos meus irmãos brincam com Oxum é minha vida. Mas Oxum representa o útero materno que me fez dar a luz aos meus dois príncipes. A senhora tem dois, eu pensei que a senhora tinha só um. Tá vendo como nós não conversamos? Ó, tô falando, gente. Conta pra gente. Tenho dois. Tenho um pequeno Ogã, de 9 anos, de Exuguian, Ave porque ele não é do Xalauguian, não, ele é de Exuguian. E tem o meu bebezinho de 10 meses, que foi apontado para Ogã ontem. Ontem não, anteontem, na quarta-feira, na obrigação de Iemanjá, que foi essa mamãe, a emoção da semana. essa mamãe chorou muito, sentiu. Demais! A gente ainda só não confirmou o orixá dele, né? Deixei ele se iniciar para a gente confirmar o orixá dele, mas ele é Ogã de Iemanjá. Iemanjá já disse, é mesmo. Olha aí que coisa linda. Mamãe, uma palavra de conforto. Tenha fé e nunca desista. Axé. Mamãe, para nós finalizarmos, que a senhora está cheia de trabalho para fazer, e eu estou muito grato que a senhora aceitou esse convite. É, quem é a mãe Lu Turbantes através do espelho? Quem é a mãe luto Rubantes através do espelho? É aquela que chora sozinha, é aquela que não demonstra fraqueza para ninguém, porque ela é uma mulher de Oxum. E por ela ser de Oxum, ela não vai mostrar para os outros que ela vai estar por baixo, ela vai estar sempre por cima. Porque se tem uma coisa que o povo de Oxum faz bem, é resistir. É resistir a tudo e contornar todos os desafios. Então vale a pena acreditar que nem todo mundo que está sorrindo possa estar bem. Nem todo mundo que está feliz possa realmente estar feliz. Ou nem todo mundo que está triste possa realmente estar triste. Às vezes a gente mostra através do espelho o que a gente quer que o outro saiba. Axé, que coisa linda. E hoje eu tive aqui no Através do Espelho essa mulher negra, empoderada, preta de fé, filha de Oxum, solteira, viu, gente? Solteira com bebezinho, lindo, que já aí, ó, é apontado a ser um futuro Ogã. Vamos ver o que o Orixá reserva a ele. Tem outros de 9 anos, dois príncipes lindos. Ela está persistindo, lutando e mostrando com fé chegar lá. Mãe Lu, um beijo no coração da senhora. Eu agradeço demais pelo convite aceito que a senhora teve.
A disponibilidade do tempo também, que a senhora está correndo aí com Iemanjá, a senhora peça por mim, e eu estou aqui correndo por Oxóssi, que é domingo, tá? Então, um monte de coisa para fazer, mas eu estou muito contente e eu quero poder, em outro momento melhor, a gente poder sentar, conversar um pouquinho, ou se falar um pouco mais, para a gente interagir cada vez mais e estar sempre juntos. Quando eu for à casa do pai Adriano, nosso filho querido, aí estarei com a senhora. Pode dar uma boa noite para todo mundo, minha mãe. Eu quero mandar um beijo para os meus tios maravilhosos pernambucanos que de hoje que aparecem por aqui. Eu sei que estão pegando carro, avião e ônibus mais tarde, às 4 da manhã, para chegar aqui em Maceió. Então, eu quero todo mundo aqui na Faixa já assim. Agradeço a indicação de todos que dedicaram um tempinho para ir lá no Instagram de Pai Claudinho e mandar meu nome, me indicar. Agradeço a Pai Claudinho por ser essa pessoa acolhedora, atenciosa. Peço perdão e desculpas de verdade por essa semana ter sido esse delírio, essa loucura e eu não consegui estar nessa comunicação direta com o senhor. Mas não se preocupe, seu número está salvo, eu vou abusar o senhor, viu? Eu vou abusar, porque nessas minhas correrias, breve eu tô chegando aí em São Paulo e eu quero, assim, ficar uma semana abusando em Leoá. Vou abusar e vou abusar mesmo. Mamãe, um beijo no coração. Muitíssimo obrigado. Beijão, gratidão por tudo. Tchau. E tem através do espelho, será o próximo dado que você vai indicar. Eu aguardo sua indicação, um beijo no coração e até o próximo através do espelho. Mamãe, um beijo!